Muito bem, meus amigos, minhas amogas, agora nós vamos falar sobre uma coisa que é realmente inacreditável, né? Eu acho que o Lula contratou o Bolsonaro para fazer campanha para ele. É a única explicação possível e imaginável para uma afirmação pública dessas partir do Bolsonaro para ele, assim, não teria coisa melhor para ser dita pelo Bolsonaro sobre o Lula para fazer com que o Lula vença as eleições em 2022. Parece que, sei lá, o Bolsonaro vai ter um ministério no governo do Lula de tão bizarra que foi aquilo que ele falou. E você vai descobrir o que o nosso presidente disse logo depois que você meter-lhe um Lula lá no botão de se inscrever aí no canal, brilhar uma estrela vermelha aí no sininho para você receber as notificações e vamos que vamos. Muito bem, vejam só este vídeo, o Bolsonaro no famoso cercadinho, né, alimentando, né, servindo um pouco da alfafa do Palácio do Planalto para, né, a sua militância no famoso cercadinho do gado. Vejam só. Quando começa esses regimes autoritários aí, aquela política, até tem uma passagem, me corrija, que tem uma passagem bíblica, se eu não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo. É o ser humano que tá aí, tem que... Pois é, primeiro você já começa errado, que já começa a comparar Lula com Jesus Cristo. Já sim, esse início, só essa comparação já é assim bizarramente infeliz. Depois ele ainda diz que a passagem bíblica, ele não sabe dizer qual é a passagem, mas tem uma passagem bíblica que mostra que o povo voltou a procurar Jesus depois, né, do milagre da multiplicação do pão por interesse pelo pão, e que esse é o povo que nós temos aqui no Brasil. Processando aqui na minha cabeça, não me parece fazer muito sentido relacionar uma passagem bíblica com uma característica supostamente específica do povo brasileiro, porque eu tenho quase certeza que a Bíblia não tratava da jornada do povo brasileiro, apesar da gente ter algumas pestes aqui piores que as do Egito e obscenidades, né, e atrocidades maiores do que em Sodoma e Gomorra acontecendo dentro do Palácio do Planalto. Não me parece fazer muito sentido. Esse aí é o povo que a gente tem, ó, já tava na Bíblia, já que tava na Bíblia o quê? O povo brasileiro indo pra Jerusalém. Isso aí já começa bizarro. Mas ele falar que, olha a comparação que ele faz. Ele compara o Lula com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo multiplicou o pão e o povo buscou depois, nas palavras de Bolsonaro, Jesus Cristo por interesse por ele ter multiplicado o pão. Então ele já começa dizendo que o Lula multiplicou o pão. Olha que coisa boa de se dizer sobre um dos seus principais adversários nas próximas eleições, que teve um governo que viveu durante o período de boom de commodities e que desperta no seu eleitorado lembrança de uma época em que o Brasil crescia devido ao boom internacional das commodities. Olha que memória boa de você resgatar no seu eleitor que neste exato momento, sob o seu governo, está vivendo um período de miséria, está vivendo um período de quebradeira, está vivendo um período de desemprego, de aumento da inflação, de dólar disparado. Realmente é uma excelente ideia você dizer que o seu adversário político multiplicou o pão, como Jesus Cristo. Realmente, assim, o gabinete do ódio está trabalhando muito bem as falas e os discursos do Bolsonaro. Carluxo tá, enquanto Flávio Bolsonaro tá lá tomando tombo de quadriciclo. Ai, meu Deus. Põe o tombo de quadriciclo aí, por favor, porque foi um negócio que bombou aí, que eu não falei aqui no canal. É importante ter registrado para a história, para os anais deste canal, né? O Flávio Bolsonaro levando-lhe um tombo, caindo igual, eu não posso falar o que, porque é quebra de decoro. Mas, bom, né? É o famoso rir pra não chorar, né? Porque a diária mais barata daquele hotel é R$3.500 por dia. R$3.500 por dia, né? Da diária mais barata, né? E aí
aí a gente já tá partindo de uma premissa bem boazinha de que o Flávio Bolsonaro escolheria o hotel mais barato para se hospedar, para ficar, e mais do que isso, né? E mais do que isso, comprometendo uma parcela da renda que ele já não teria financiando a mansão que ele financiou, né? Então sabe-se lá, né, gente, um mistério a ser desvendado de onde é que o Flávio Bolsonaro tirou dinheiro para pagar férias e diárias aí de R$3.500 depois de financiar aí, de fazer um empréstimo pro resto da sua vida para pagar uma mansão, né, com parcelas aí que vão comprometer praticamente toda, se não até mais do que toda a sua renda. Mas muito bem, vamos seguir com a nossa análise da propaganda do Bolsonaro pro Lula. Você disse que o seu adversário político, no momento em que você está governando o país sob crise, você disse que seu adversário político multiplicou o pão e que veja mais do que isso, multiplicou o pão e que o povo, por oportunismo, vai atrás do seu adversário porque ele multiplicou o pão. O presidente da República desqualificar o próprio povo, a própria nação que governa, ainda mais um presidente da República que deseja disputar a reeleição, é um negócio curioso. É uma estratégia eleitoral a ser estudada por especialistas aí do mundo todo. Agora, ele está governando o país sob crise. Comparar com o adversário político que governou um país com um cenário internacional mais favorável e impossível. Falar que esse adversário multiplicou o pão, jogar os méritos desse período de bonança econômica pro seu adversário, quando esses méritos sequer existem. Que o Brasil estava crescendo naquela época apesar do Lula, não por causa do Lula. E tem vários vídeos sobre isso já. Aliás, meus primeiros vídeos foram sobre isso. Ao mesmo tempo em que você diz que o povo é oportunista por votar num sujeito que governava o país num momento em que o país estava numa situação econômica melhor, o PT não precisa mais pagar marqueteiro, não vai precisar de mensalão, de petrolão, de caixa 2, não vai precisar de desvio de corrupção. Já tá pronta a propaganda do PT. É só colocar o vídeo do Bolsonaro no ar para rodar todo o tempo de televisão do PT em looping. Olha só, chega o Lula e diz: o meu adversário diz que eu sou comparável a Jesus Cristo, diz que eu fiz o pão ser multiplicado e diz que o povo é oportunista por querer viver sob um governo que lhe dá o pão multiplicado. Derrubando aqui. Não tem nem palavras para finalizar esse vídeo.